Olá pessoal, eu sou o professor Matheus Moraes e dando continuidade às nossas aulas, eu quero trazer para vocês o que nós estudamos no bloco 1, no bloco 2, no bloco 3 e integralizar isso tudo nesse bloco de agora. No bloco 1, nós entendemos o que é estratégia, sua relação com o pensamento militar e a sua importância nos dias de hoje, nesse mercado que está cheio de novidades e é extremamente dinâmico, integralizado, sistêmico. No bloco 2, nós vimos a importância de entender a administração e a estratégia a partir dos stakeholders, das relações, das éticas empresariais e da distribuição do poder dentro e fora da organização para tomarmos nossas decisões estratégicas. Entender quem pode colaborar com a gente, quem pode impedir o nosso trabalho é importantíssimo. Concordam comigo? Bom, no bloco 3, nós estudamos um pouco sobre a história, o estudo caso lá do seu Manuel com a sua padaria que fugiu da sua essência. E ao fugir da sua essência, ele ficou entusiasmado com ideias que vêm de fora e que não se cruzam com aquilo que ele fazia dentro da sua organização. Então ele se perdeu e aquilo que era um sucesso se tornou um fracasso e ele perdeu o mercado. E nós entendemos a importância de olhar para dentro da empresa, entender a essência dessa empresa. No bloco de agora, nós vamos estudar como que é importante entender essa essência e como operacionalizar isso em estratégia e como as coisas estão interligadas entre filosofia e operacionalização dentro do contexto de estratégia. Bom, nós vimos recordar a história e a razão da empresa é importantíssimo. Saber o que sou, para onde vou, é importante. Eu tenho que saber o que está na essência da empresa para entender se para onde eu vou, o caminho que eu estou querendo seguir é condizente com aquilo que eu sou competitivo, com aquilo que eu sou bom, ou se o custo vai ser alto, se o custo vai ser baixo, são várias decisões. O que eu quero frisar com vocês é, olha para dentro da sua organização. Identifique o que é o seu negócio, para que ele foi criado. E eu quero trazer algumas perguntas bem práticas para você aqui. A primeira, o que eu estou vendendo? Qual é o meu produto? Qual é o meu serviço? Às vezes nós pensamos que o produto e o serviço que nós vendemos é aquilo que é tangível, aquilo que nós percebemos que está sendo entregado, aquilo que nós definimos dentro da organização que está sendo vendido. O que eu quero dizer? Meus amigos, pensam nessa história. O seu Joaquim faz uma pizza deliciosa e ele vende pizza demais. Todo mundo vai lá, todo mundo quer comprar na mão dele, está sempre cheio. E ele é um excelente contador de histórias. E todas as vezes que as famílias se reúnem dentro da sua pizzaria, ele sempre contava histórias, histórias, histórias. E as pessoas sempre iam na sua pizzaria e pagavam um bom preço e sempre comiam a sua pizza. Seu Joaquim sempre pensou que a sua pizza era o produto que estava sendo vendido e era o principal produto da sua instituição. Um dia ele queria descansar, então ele pensou, eu vou tirar 6 meses para eu descansar porque eu estou trabalhando muito e vou deixar o meu irmão Rogério cuidando da minha pizzaria. Rogério é um homem mais pacato, um homem mais silencioso. Ele percebeu que depois de 6 meses as pessoas não iam mais em sua pizzaria. As pessoas sumiram quando ele voltou de viagem. O que ele descobriu? Que as pessoas elas iam na sua pizzaria por causa das ótimas histórias que Joaquim contava para as famílias durante aquelas jantas, aqueles jantares, aqueles momentos de confraternização. Então, meus amigos, o produto do seu Joaquim não era necessariamente a pizza era um produto core, mas um outro produto, na verdade um serviço intangível que ele prestava para as pessoas, era um entretenimento, era essencial
para a empresa dele, para o desenvolvimento da empresa dele. Então, nesse contexto, o empreendedor e o empreendimento, eles não poderiam estar descolados, porque a figura carismática do Joaquim era importantíssima para o desenvolvimento da empresa. Essa é uma história bem simplesinha, uma história que às vezes não é factível, não é muito comum, mas você pode pensar dentro das organizações que o envolvem, se aquele produto ele está sozinho quando está sendo vendido. Se existem outras coisas, se existem pessoas relacionadas, se existem serviços extras, se existe um atendimento interessante, procure entender o que está por trás. Às vezes, essa pequena história pode estar te ajudando a sair fora da caixa e entender melhor o seu produto. Que tipo de mercado eu atendo? É um mercado agropecuário? É um mercado de serviço? Um mercado de comércio? Um mercado de indústria? Ou seja, qual é o meu mercado? Aonde eu me encontro? Para cada um tem uma estratégia diferente. A indústria é elencada, o comércio é relacional, tudo existe uma estratégia inerente e perfeita para ser colocada em prática. Quem são meus concorrentes e quais são os produtos que se relacionam com o meu? Eu queria chamar a atenção para vocês para esse tópico. Na economia, quando nós pensamos em produtos, nós levamos em conta alguns tipos de produto que eu quero trazer aqui para essa aula de administração estratégica e os economistas podem nos ajudar com isso. Existem produtos concorrentes, né? Produtos que são substituto entre si, mas existem também produtos complementares. Por exemplo, produtos substitutos. Às vezes, o pão e o bolo, às vezes duas marcas, né, que são iguais e oferecem a mesma coisa. Por exemplo, um refrigerante de Guaraná e um refrigerante de cola, às vezes são substitutos. Então, existe uma concorrência direta, um embate direto. Você tem que estar sempre atento aos produtos substitutos. Por exemplo, você vende carne de peixe. E um substituto da carne de peixe é a carne de porco, a carne de boi. Então, aquele que vende algo, que vende a carne de boi e vende carne de peixe, eles têm que estar atentos às movimentações de preço e promoção desses outros mercados, porque vai afetar diretamente a ele, não só marcas, mas produtos. Mas existem também produtos complementares. Produtos complementares, leite e achocolatado, leite e café, são produtos complementares. Café e o filtro para passar o café, são produtos complementares. Fique atento a esses elementos, porque você pode montar a sua estratégia de venda e trazer até novos produtos complementares que estão por aí no mercado e você poderia estar criando dentro da sua empresa para você vender novos pacotes, para você criar uma nova estratégia, para você ampliar sua cesta de oferta. Você pode também firmar parcerias estratégicas para estar vendendo mais, para estar ampliando a sua rede de consumidores através de parceria com produtos complementares ao seu. Pensa bem, pense estrategicamente. Pare, respire, não somente operacionalize. Bom, quais são os consumidores do meu produto e quem são os meus clientes internos? Nós vimos que existem clientes internos, clientes externos, existem stakeholders que estão dentro da organização e stakeholders que estão fora da organização, como nós vimos no bloco 2, e é muito importante pensar nisso. Quando falamos de clientes externos, vamos pegar o exemplo dos consumidores dos nossos produtos e serviços. Quando nós falamos desses consumidores, eu quero trazer também um novo elemento também lá da economia. Os economistas, com alguns dos seus conceitos, podem ajudar bastante na estratégia. Por exemplo, a noção de demanda, a noção de elasticidade e a noção de preço. O que é a demanda? É normal no nosso cotidiano as pessoas falarem: a demanda do meu produto é muito alta, a demanda do meu produto está muito baixa. Mas quando nós falamos em demanda, meus caros amigos, nós estamos falando da relação entre preço e quantidade. Então, quando você fala
demanda do seu produto, está falando aqueles que estão dispostos a comprar o seu produto, a comprar o seu serviço, dado o determinado preço que você coloca. Por exemplo, às vezes você colocou o preço do seu produto muito alto. E com um preço muito alto, em um mês, você vendeu 6 unidades. Com um preço muito baixo, você vendeu 100 unidades. Então, de 6 para 100 unidades, variou com o preço baixo, mais pessoas desejam comprar. O preço alto, menos pessoas desejam comprar. Você tem que tomar a decisão qual é o melhor preço para você tomar a sua decisão, qual é o melhor preço para você ter um número adequado de consumidores que você deseja atender e que você consegue atender. Se você colocar o preço muito baixo, às vezes você não consegue atender no curto prazo e não cobre os seus custos de produção. Então, esses elementos são importantíssimos. Um outro contexto que eu queria trazer para você é o conceito de elasticidade. Elasticidade. Elasticidade é o seguinte, é quanto que os meus consumidores, os consumidores dos meus produtos, eles são sensíveis à variação do preço. Às vezes, meus amigos, se você aumenta 10 centavos no seu preço, as pessoas já deixam de comprar. Às vezes, se você abaixa pouco o seu preço, muitas pessoas começam a comprar. O que eu quero dizer? Que, às vezes, a elasticidade, na verdade, é a sensibilidade, o quanto o mercado é sensível ao seu preço. Se você percebe que, diminuindo um pouco o seu preço, o mercado responde muito, querendo comprar muito, quer dizer que o mercado é sensível ao seu preço. Leve isso em consideração para a sua tomada de decisão. Isso é muito importante. Então, eu trouxe para vocês alguns conceitos interessantes e importantes a serem levados em conta dentro do seu pensamento e operacionalização da sua estratégia. Olhando para dentro da sua organização. Você pode pensar em vários conteúdos e se orientar por essas perguntas. Mas eu quero trazer para vocês, aqui na lousa, um pequeno exemplo. Por exemplo, vamos ao quadro. Imagine uma árvore com suas raízes e galhos. Imagine que aqui, na raiz, como nós dissemos no bloco 1, existe a cultura da sua empresa, que você descobriu ao pensar a filosofia da empresa, ao entender a sua empresa, a entender a sua organização. Voltando à lousa, o tronco dessa árvore seria uma maneira de operacionalizar essa cultura, ou seja, institucionalizar essa cultura em alguns elementos muito simples para a administração. Esses elementos, eles promovem a reunião dos colaboradores, do pensamento dos colaboradores e daqueles que estão relacionando com a gente para a operacionalização da estratégia e a direção da estratégia. Nós temos 3 elementos muito caros à administração, voltando à lousa. A missão da organização, a visão da organização e os valores da organização. Nós temos esses 3 elementos a serem pensados. Você pensou a cultura da sua organização? Ótimo! Vamos pensar agora na missão, na visão, nos valores da organização. Volta comigo aqui. Missão. Professor, o que é missão? A minha organização, ela tem uma razão de ser. Ela tem um direcionamento. Ela tem um motivo. Então, eu vou institucionalizar essa razão de ser na missão da minha organização. Vou pegar alguns exemplos de missão. Por exemplo, o Walmart. Qual é a missão do Walmart? Nós economizamos o dinheiro das pessoas para que elas possam viver melhor. A proposta do Walmart ele vende em larga escala, são muitas opções
e muita variedade de preço, então as pessoas conseguem, de certa forma, se alinhar dentro do seu poder econômico, conseguindo comprar maior quantidade. Harley Davidson, nós realizamos sonhos através da experiência de motociclismo. Mary Kay, dá oportunidades ilimitadas às mulheres. Microsoft ajuda as pessoas e empresas por todo o mundo a realizar todo o seu potencial. Pensa bem, a missão da empresa, a razão da empresa, ela está relacionada a essa filosofia de ser que está na raiz, como nós vimos lá no quadro. Está na raiz da empresa. Criei a visão. Institucionalizei a missão da minha empresa. Eu vou pensar na visão, como nós falamos até aqui. Se para eu chegar a algum lugar eu tenho que identificar a minha razão de ser, agora eu tenho que naturalizar, eu tenho que institucionalizar a minha visão de futuro. E o que é a visão da administração? É aonde eu quero chegar. Aonde você quer chegar? Não estou falando de qual é a estratégia para eu chegar lá. É aonde eu quero chegar em determinado período de tempo. E eu trouxe para vocês alguns exemplos também. Por exemplo, a Disney. Qual que é a visão da Disney? Ela quer criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Está totalmente alinhado com a ideia da Disney, está totalmente alinhado com a cultura, com a filosofia de ser, com a história da Disney. Qual é a visão da Coca-Cola? Matar a sede do mundo. Qual que é a visão da Petrobras para 2030? Ser uma das 5 maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida dos seus públicos e de seu interesse. Bom, pessoal, essa foi a visão da Petrobras. Ela tem um horizonte até 2030. Por fim, valores. Quais são os princípios da minha instituição? O que a instituição, em sua cultura, ela vai cultivar dentro de seu ambiente institucional? Como ela quer que os outros, os externos e os internos, a encare, a veja. A Avon, por exemplo, ela acredita que, quais são os valores dela? Confiança, respeito, crença, humildade e integridade. A Coca-Cola, qual que é? Quais são os valores? Inovação, liderança, responsabilidade, integridade, paixão, colaboração, diversidade e qualidade. Então, meus amigos, você pode tentar afunilar, materializar essa cultura que você pensou para a sua empresa dentro desse tronco dessa árvore, que seria a missão, a visão e os valores dessa instituição para orientar a sua estratégia dentro da sua essência. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo bloco.